Vou te contar nesse vídeo vantagens e desvantagens de fazer o intercâmbio na Austrália. Vamos nessa! Eu sou a Amanda Araújo, professora de inglês e mentora de professores de idiomas, e aqui nesse canal eu falo sobre o meu trabalho e sobre os intercâmbios que eu faço, assim como lá no meu Instagram, Asa Mentoria, assim como no canal, Asa Mentoria aqui, Asa Mentoria lá. Então se quiser acompanhar sobre os intercâmbios e o meu trabalho, ou se quiser aprender a falar inglês também, estou à disposição, tá bom? Só mandar mensagem lá e eu respondo todo mundo. Vamos nessa, falar de intercâmbio. Bom, seguinte, vou falar sobre vantagens e desvantagens de fazer um intercâmbio na Austrália. Eu acabei de chegar de lá e já estou cotando o meu próximo pro ano que vem, tá? Então estou aí bastante a par de bastante informações. E claro que eu vou falar isso aqui, vou falar baseado nas coisas que eu vivi, que eu passei, que eu conversei com pessoas que estão lá e também impressões de outras pessoas, tá? Então eu vou tentar trazer uma visão um pouco mais abrangente, mas claro que gosto é pessoal, né? Você pode amar uma coisa que eu não gosto e vice-versa, tá? Então vamos lá. Eu vou começar pelas vantagens. Então primeiro vantagens e depois desvantagens. Primeira vantagem, o clima. O pessoal fala muito, né? Ah, o clima lá, a Austrália é quente, verão sempre, aquela coisa toda e tal. E assim, eu diria que o clima, ele realmente lembra um pouco o do Brasil, porque tem calor, mas também tem frio. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, ah, Vancouver, já fiz intercâmbio lá, chove muito, realmente. Ah, Londres é um tempo meio fechado, um clima, uma coisa mais cinza, não tem muito sol, você fica mais deprimido. Real. Então, assim, na Austrália realmente tem sol, realmente tem bastante calor. Mas tem lugares que são frios, tá? Então, no Brasil também, no caso. O pessoal fala, ah, Brasil quente, né, tropical, não sei o quê. Mas, cara, você vai pro sul, é frio, né? Então, pode ter umas épocas menos frias, mas tem vezes que é muito frio. Então, por exemplo, Melbourne, onde eu morei, também, né, que eu morei em Melbourne e Gold Coast, Melbourne faz 0 graus, tá? Eu morei em Melbourne no inverno, e é isso, faz 0 graus, 1 grau, 2 graus, e é muito frio, tá? É frio, assim, desagradavelmente frio. Então, dependendo da cidade que você vai, da época que você vai, é frio. Porque eu também passei inverno em Gold Coast, que é calor, tá? No verão é muito calor. Calor do tipo assim, cara, eu ficava de regata e eu molhava a blusa. Então eu tirava a blusa, molhava na pia, molhava, torcia e vestia. Era isso. Porque na casa que eu tava, nesse verão de Gold Coast, eu não tinha ar-condicionado. E era isso, assim. Eu morava cheio pra praia, então eu tinha 2 varandas no meu quarto, assim. Eu via o mar dos 2 pontos, então eu conseguia abrir a varanda e ventava bastante, sabe? Ventilava bastante. Mas era calor, tá? Então, realmente é calor, mas tem momentos, lugares e épocas que são frias. Então, se essa for sua prioridade, fica ligado nisso pra você não chegar no lugar num frio, né? Num lugar muito frio, ainda mais se for inverno, beleza? Outra vantagem é o dólar australiano. Ele é consideravelmente mais barato que o dólar americano. Então, falando hoje em termos de 2025, aí o dólar americano a gente pode falar que ele tá, por exemplo, 6, né, pro nosso real aqui. E o dólar australiano tá chegando em 4, sabe? Então, é bem mais interessante do que o dólar americano. E aí você consegue pagar muito melhor, né? Porque se você vai pagar, por exemplo, sei lá, 5 mil dólares num curso, 5 mil dólares australianos são muito mais fáceis de juntar do que 5 mil dólares americanos, tá? Então essa vantagem realmente aí é bastante interessante, né? Mas fica um pouco mais acessível quando a gente fala em conversão do real. Outra vantagem é o poder de compra é melhor do que o do Brasil, tá? Então, eu já vou falar o próximo tópico misturado aqui, que é o quê? Lá na Austrália, hoje eles têm o maior salário mínimo do mundo, então é considerado por hora e é 22,14 ou 22,15, enfim, 22 dólares a hora, tá? Esse é o maior salário mínimo do mundo. E não é barato de morar, não é barato a acomodação na Austrália, não é barato a acomodação em lugar nenhum, né? Pelo que eu já percebi. Vejo pessoal assim da Irlanda falando, ou o pessoal que tá na Europa ali de um modo geral, mais aquela coisa Portugal também. E Canadá estão reclamando também, então assim, a acomodação não tá barata em lugar nenhum. Mas com salário mínimo maior, mais fácil você morar bem, né? E o poder de compra é melhor do que o do Brasil, porque no Brasil o poder de compra é péssimo, no caso, né? Você trabalha e mal tem dinheiro pra ter dignidade, se você ganha um salário mínimo, por exemplo. Na Austrália você não vai ficar rico, nem vai ficar trocando de iPhone todo ano e comprando computador e tudo mais, quando você ganha um salário mínimo. Mas você eventualmente consegue fazer viagens, né? Consegue ali também morar, né? Você consegue ter um lugar pra você morar ali, ok. Sabe, você consegue ter experiências. E falando assim, gente, de salário mínimo, tá? Então não vai ficar rico. Mas você consegue acessar as coisas, sabe?
Então, você precisa comprar uma coisa mais cara, você junta e compra, sabe? Então, o poder de compra é melhor do que o do Brasil. Isso é um outro ponto positivo. Outra vantagem, muitos lugares bonitos para visitar. Pô, a Austrália tem muito lugar bacana, tá? Então, se você gosta de viajar, gosta de explorar, tem muita coisa para explorar lá. Eu mesma ainda tenho muita coisa para explorar também, né? Não cheguei nem perto de conseguir explorar tudo. Lá tem muito uma vibe de... Como é que eu vou explicar para as pessoas entenderem? A galera lá é muito natureza, sabe? Gosta muito, fala muito de qualidade de vida. Claro que todo mundo fala de qualidade de vida, mas assim... Eles valorizam muito isso, sabe? Deu hora do trabalho, acabou, sabe? Lançaram uma lei que o chefe não pode mandar mensagem pro funcionário fora de horário de trabalho, sabe? Tipo, pra pedir demanda, pra mandar mensagem, nada, não é pra entrar em contato com o funcionário, saiu do horário de trabalho, saiu do horário de trabalho, sabe? Na Austrália as coisas fecham super cedo, shopping fecha às 5 da tarde, sabe? As pessoas jantam às 6, então dá 8, 9, as pessoas já estão, acabou, encerrou, não tem mais nada, sabe? Dependendo do local que você vai, você não consegue pegar ônibus, porque não tem ônibus de noite, sabe? Claro que não se você está no centro de Melbourne, né? Lógico que você tem isso muito mais tarde, mas eu digo assim, de um modo geral, sabe? No centro de Melbourne as coisas também fecham cedo, mas o transporte público funciona. Então, assim, é uma vibe... Tem muita natureza, sabe? O pessoal fala muito de acampar, tem muito lugar pra você acampar, com estrutura, sabe? Preparado pra isso, muito lugar pra você ir de van nos lugares, sabe? E passeando assim, entendeu? Então, pra você ficar de hotel em hotel é caro, pra você pegar avião lá dentro da Austrália é caro, então é muito valorizado isso, é muito... usufruído isso de você pegar um carro e viajar, pegar a estrada e ir pros lugares e passar vendo praias e sabe, acampando. Então, assim, é muito comum, tem muito isso lá, sabe? Então, enfim, e muitos lugares bonitos que você tem a oportunidade de visitar. Claro que você pode fazer tudo isso pegando avião, pagando hotel e tal, só é bem caro, então só depende do dinheiro. Grandes shows e eventos esportivos, né? Então, assim, quando você fala de Melbourne, né, por cima mais ainda, se você gosta disso, né, desses shows, desses artistas internacionais e Fórmula 1 e tênis e tudo mais, eu nem sei os nomes dos eventos, tá? Porque eu não ligo. Mas eu sei que tem, porque muda toda a dinâmica da cidade, fica tudo diferente e tal. Então, se você tem interesse, vale a pena você pesquisar, porque tudo acontece lá na Austrália. Outra vantagem, alta quantidade de estrangeiros, que isso quer dizer o quê? O país ele é mais aberto a novas culturas, tá? Então, claro que sempre tem uns Zé Manés preconceituosos, isso tem em qualquer lugar do mundo, mas como tem muita gente de muitos países, as pessoas têm uma tendência maior a aceitarem, a perceberem, a conviverem, porque você começa a conviver com outras pessoas, se você é um Zé Mané idiota, você vê que elas são humanas, né? Que elas passam pelas mesmas coisas que a gente. Então, assim, não você no caso, não, mas o Zé Mané idiota lá, ele vê a pessoa, começa a ver ela como humana, vê como ela é gente boa, vê que ela tem as dificuldades que a gente tem e tal, e começa a humanizar aquela pessoa e começa a ver que as pessoas são só pessoas, independente do país onde elas vieram, né? Onde elas nasceram, no caso. Onde elas nasceram. Então, você tem uma maior receptividade, sabe? Eu conheci um menino lá, e eu perguntei pra ele, já tinha, sei lá, 30 e poucos, e eu falei, pô, mas você estudava? Eu falei, eu sei que tem muito estrangeiro aqui e tal, mas você estudava com estrangeiros na sua escola? Tipo, quando você tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos? Ele falou assim, sempre estudei com estrangeiro. Ele falou assim, na minha escola, todos os meus anos, tinha um monte de estrangeiro. Ou seja, não é uma coisa que, tipo, agora tem estrangeiro, as pessoas têm 30 e poucos anos, elas estão convivendo com estrangeiros. As pessoas com 30 e poucos anos, elas sempre conviveram com estrangeiros lá no país delas. Então, elas crescem no meio dos estrangeiros. Né? Então, isso a receptividade é muito maior, porque a pessoa cresce vendo que aquilo é normal e a aceitabilidade, a receptividade é muito maior. Vantagem, intercâmbio de estudo aqui, eu tô falando, tá? Não vou aprofundar intercâmbio de trabalho, skilled visa e não sei o que, não. Tô falando de intercâmbio que você vai fazer um curso, né? Vai estudar alguma coisa, você pode trabalhar, tá? Então, na Austrália, você pode trabalhar atualmente 48 horas a cada 2 semanas, que se você separar por semana, você fica com 24 horas a cada semana. Porque quando você vai no visto de estudante, você tem que estudar 20 horas por semana, tá? Então, você tem que dormir também, no caso, né? Nesse tempo. Então, você tem que estudar, trabalhar, pode trabalhar e aí dormir também, descansar, né? Enfim. Outra vantagem é opções de cidade grande e lugares menores pra morar. Então, a Austrália é muito grande, né? E por mais que não seja muito grande, muito habitada no meio, ela é habitada nos arredores.
Cara, tem muita opção. Tem furdunço de cidade grande. Tem muito furdunço de cidade grande, graças a Deus. Melbourne, love you. E tem também cidade lá enfurnada, entendeu? Umas coisas bem desertas. Então, assim, tem de todos os tipos. Então, você gosta do negócio bem deserto, enfiado lá no meio da natureza? Tem. Você gosta do furdunço da cidade, onde não tem uma árvore plantada? Tem. Então, pra todos os gostos. E a segurança, cara, essa é, indubitavelmente, pra mim, a maior qualidade, tá? Você não vê assalto. Então, assim, furto tem, tá? Tu deixou um negócio lá, alguém pode pegar, passar e levar. Claro, ainda mais nas cidades grandes. Mas você não tem receio de você estar no ônibus com seu laptop ou com seu celular, ou de você estar andando na rua, mexendo no celular, fumando alguma coisa e alguém passar e levar. Ou alguém muito menos alguém te roubar, tipo, botar uma arma na sua cabeça e te roubar, tá? Então, você não sente isso na Austrália, você não sente esse receio. Você só não sente, não sei nem explicar mais, assim, é isso. É o que eu diria que é o normal, né? A gente desacostuma disso no Brasil, a gente acostuma fácil com isso, no caso lá, porque você tá sempre mexendo no Google Maps, olhando tudo e falando com a pessoa e vendo o negócio, pegando informação e tudo mais, no meio da rua, aquele negócio. E você pode estar no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no meio da rua, e você não sente isso, tá? Então, assim, é seguro. Essa é a definição. Não tô dizendo que lá não acontece crime, acontece sim. Inclusive, na época que eu tava em Gold Coast, tinha muito furto de carro. Então, o que acontece? As pessoas nem trancam as portas de casa, de tão seguro que é. Então, os adolescentes me disseram isso, tá? Não fiz pesquisas aprofundadas, que tava tendo muito furto. Isso, a polícia falou que era em relação a adolescentes, mas aí as pessoas me falavam, inclusive australianos mesmo, pessoas de lá, que australianos entediados, eles entram na casa da pessoa, que não tá nem trancada, porque ninguém tranca, pega a chave do carro, pega o carro, usa o carro, liga o carro, sai com o carro e vai lá, sei lá, brincar de acelerar o carro, bate o carro às vezes atropela alguém. Então você vê, tem crime na Austrália. Só que é muito isso, assim, ele não faz nada com você, vamos colocar assim, né? Ele entra na sua casa, rouba o seu carro, só. Mas eu digo assim, entende o que eu tô falando? Ele não vai pegar e colocar uma arma na sua cabeça pra ele pegar seu celular, sabe? É essa diversão de gente que não tá pra fazer, sabe? E claro que existem todos os crimes, mas é muito menor. Tanto que quando acontece alguma coisa, é um furdunço, sabe? Nossa, que absurdo, que não sei o que isso acontece, coisa que a gente vê no Brasil Notícias todo dia. Quando tem uma vez lá, é um fuzuê, sabe? Então, é muito mais seguro. Fim. Desvantagens. Tem mais vantagem do que desvantagem, tá? Só pra falar. Desvantagem. O fuso horário é muito diferente. Então, olha só. De um modo geral, resumindo, a Austrália tem mais de um fuso, tá? Mas eu vou calcular aqui por alto, são assim, 13 horas de diferença. Quando tem como é o nome, meu Deus? O horário de verão aumenta pra 14. Tem estado lá que também não tem horário de verão. Mas enfim, em média são 13 horas de diferença. Isso quer dizer que quando lá tá de noite, aqui tá de dia. E quando aqui tá de noite, lá tá de dia. Eles estão 13 horas na nossa frente. Então, o que acontece? Tudo que acontece lá durante o seu dia, você não consegue compartilhar com ninguém do Brasil. Porque se passou de 10 da manhã, aqui já é 10 da manhã, lá é 11 da noite aqui do dia anterior. Tudo bem, 11 da noite, às vezes, as pessoas estão acordadas? Às vezes estão e tal. Mas pode ser que ela não esteja mais, sabe? E aí, se ela já dormiu, 11 e pouco, você não consegue falar com ela o resto do seu dia inteirinho. E aí, por exemplo, eu trabalho muito à noite, porque eu dou aula, e a aula à noite é o horário mais requisitado que tem. E eu cheguei a fazer curso noturno também na Austrália. Então, o noturno da Austrália é 4 da tarde, tá? Então, eu entrava na aula, tipo, 4, 5 horas. Que no Brasil era 3 da manhã. Então, quando eu entrava em aulas, as pessoas estavam dormindo. Quando eu saía da aula, eu queria ir pra casa dormir, porque já era, tipo, 10 da noite. Que no Brasil era 10 com 10, 12, 9 horas da manhã. E aí, as pessoas ou estão no trabalho, já na vida corrida, não sei o quê, resolvendo coisa, e você não consegue sentar pra ter um momento de conversar com as pessoas. Ou, às vezes, se elas conseguem um tempinho, você tá cansada. São 10 da noite, você passou o seu dia inteiro trabalhando, estudando, fazendo as coisas, sabe? Então, assim, é ruim. Eu pensei que não fosse ter essa diferença toda. Falei, não, a gente dá um jeito, não sei o que e tal. Não é assim. É trabalhoso, é desgastante. Quando eu vi uma menina falando isso, ai, nossa, é chato, acontece essas coisas na Austrália de dia, né? Durante o seu dia normal, acontece essas coisas. E você não consegue compartilhar com ninguém do Brasil. E eu pensei, pô, é só mandar uma mensagem. Quando a pessoa acordar, ela vê. Cara, não é. Não é. É um saco. Você tá lá no meio do seu dia, aconteceu um negócio muito legal que você quer compartilhar,
São 2 da tarde, são 3 da tarde, são 4 da tarde, são 5 da tarde. Aí você já mudou de vibe, aí você já foi pra escola, já começou a trabalhar. Aí a pessoa tá acordando. Cara, é cansativo. Então no começo ok, mas depois fica cansativo sim. É chato sim, tá? Essa é a minha opinião. Você pode não se importar morar há 10 anos, não morar 10 anos lá e não se importar com nada disso. Eu achei um saco, tá? Aí quando é final de semana você consegue falar melhor, né, com a pessoa. Por exemplo, eu queria falar com meu sobrinho é uma criança. Ele dorme cedo. Então eu não conseguia falar com ele direito. Eu tinha que acordar cedo pra eu conseguir falar com ele no horário viável. Olha, chato. Mas enfim, adaptável? É, mas é chato. Outra coisa, muito longe do Brasil. É muito longe do Brasil. Então o que acontece? É muito longe do Brasil, é muito caro pra ir, pra vir. É caro pra você fazer isso. É caro pra alguém querer te visitar, algum parente seu, algum amigo seu. É caro, sabe? Então, assim, agora, depois da pandemia tem 5 anos, tá voltando a ter um voo que é mais rápido, que é, por exemplo, um voo muito bom, faz Brasil. Normalmente eu já vi esse voo saindo Rio, São Paulo, Brasília, Rio, São Paulo, Brasília. Algumas cidades eu sei que sai esse voo direto pro Chile. E aí faz Chile, pode fazer Chile, Melbourne ou Chile, Sydney, parece que faz também. Melbourne faz com certeza porque eu já fiz esse voo, mas... E aí fica rapidinho, porque Brasília, pelo menos Brasília, né? Não sei as outras cidades, mas Brasília, Chile, dá 6 horas, mais ou menos. Aí você chega, você tem que botar umas 3 horas no mínimo, né? De intervalo entre um e outro. E depois Chile, Melbourne, 14 horas. Então, assim, um voo rápido pra Austrália dura um dia inteiro, tá? Um voo rápido. No primeiro voo que eu fiz, além de eu ter saído de Brasília e não ter tido esse voo disponível... Ah, mentira, teve, mas eu fiz, foi muito distante. Porque não saía Brasília, me enganei, não saía Brasília. Eu tive que fazer Brasília, São Paulo, eu acho. São Paulo, não, eu fiz Brasília, Porto Alegre. Fiz Brasília, Porto Alegre, Chile, Melbourne, Gold Coast. Eu levei 2 dias pra chegar, 2 dias e meio, tá? É muito longe, cara, é muito cansativo, essa é a definição. É muito longe, é muito cansativo. Outra coisa, o fuso horário é contrário, o jet lag é real, tá? Eu não vou dizer que eu achava que o jet lag era, besteira, pessoal vivendo, não sei o que. Eu não achava isso. Mas eu não tinha uma opinião concreta. Tipo assim, jet lag, tá, você fica meio ali devagar e ok. Não é isso. Cara, não é isso. Eu fui pra Austrália, no meu voo mais longo, que foi esse do meio que eu fiz, né? Que eu fiz Brasília, Porto Alegre, Chile, Melbourne, Gold Coast. Esse Chile e Melbourne são 14 horas. É o voo mais longo que eu já peguei na minha vida. E eu peguei o assento, paguei caro, pra pegar o assento especial de saída de emergência, que tem um espaço gigantesco na frente. Realmente tinha um espaço muito grande, inclusive as pessoas alongavam na minha frente de tão grande que era o assento, o espaço. Só que ele era no centro do avião. O avião devia ter o quê? 500 pessoas naquele avião? Era uma fileira com 3, uma fileira com 5, uma fileira com 3. Então, 2 corredores, né? No centro do avião, devia ter, eu não sei se eram 4 ou 6 banheiros, mas eram muitos banheiros na frente do meu assento. E o banheiro, já foi no avião? O banheiro, tipo, de avião, assim, faz... Aí, tipo, na porta. Aí a pessoa fecha. Aí a porta... Aí bate. Puf! Aí fecha. Véi, é surreal, assim. É barulho. 24 horas do seu voo. Não tem silêncio. O máximo que eu devo ter conseguido cochilar foram, tipo assim, 30 minutos. Porque 500 pessoas num voo de 14 horas, com criança, com gente que tem que ficar andando, com gente passando, e o pessoal quer conversar, e você tem que se alongar mesmo, porque senão dá problema lá nas pernas e tal. Eu não dormi. Não tá entendendo? Eu viajei 2 dias e meio e eu não dormi, sabe? Então, assim, eu senti meu corpo no meio desse voo de 14 horas. E eu tentava dormir, eu também não durmo assim, tipo, não gostei de dormir. Então, eu tentava dormir um pouco, igual eu falei, dormia meia hora, era barulho, porque não era um banheiro. Eram 4, 6 banheiros de porta que arrasta, de porta que abre, porta que fecha, porta que tranca, descarga que dá. É a pessoa que bateu no não sei o quê. Cara, então assim, chegou uma hora que eu senti meu corpo falando assim pra mim assim, ó, você não vai dormir não? Então eu vou te desligar. Foi isso que eu senti. Meu corpo, velho, eu só agia de automático. Só que eu só percebi isso depois que eu já tava dormindo dias na Austrália, sabe? E eu realmente tirei uma semana, não trabalhei na semana que eu cheguei, porque eu falei, acho que eu vou estar de jet lag. Igual eu falei, eu achava que era uma coisa, mas eu não tinha noção que era assim. Cara, você não dorme de madrugada, você durante o dia tá com sono, você não raciocina
direito. Não sei explicar. É jet lag, né? Então você não raciocina. É isso. E eu só percebi isso quando eu comecei a raciocinar de volta, sabe? Então você vai no automático fazendo o que você tem que fazer, mas é péssimo. Então, assim, não dá pra ficar indo e vindo. Cara, é muito longe. Já falei que é muito longe. Ok, a moradia é cara, mas igual eu comentei. Do que eu tô vendo as pessoas em vários países, muita gente tá falando que a moradia tá cara mesmo, e que tá com crise, que não tá tendo onde morar. Você também escutou isso na Austrália, tá? Então as pessoas... Muita gente morando em carro, sabe? Muita gente acampando. E você vê as pessoas falando disso porque tá muito cara as acomodações das moradias. E é uma realidade. É caro mesmo. E você vai ver, vai fazer inspection, né? Vai olhar um apartamento pra poder você aplicar pra ele. Tem várias e várias pessoas interessadas. E é isso. Um quarto individual você tá pagando $350 por semana. E não era isso em questão de 1 ano ou 2 atrás, porque eu pesquisei e eu via vídeos das pessoas falando que era 200, sabe? 250. Então, assim, eu lembro que quando eu fiz meu primeiro intercâmbio pra Austrália, o pessoal falava que era 250 um quarto individual. E eu, riquíssima, pensei, cara, eu não vou dividir quarto, eu vou procurar um quarto suíte e eu vou colocar no meu budget, né, no meu orçamento, $350. Isso porque, assim, era 250 a previsão. Falei, vou botar 350 porque eu quero fazer questão de morar bem na Austrália. Meu amor, quando cheguei, não achei quarto suíte por 350. Primeiro que não, é muito menos, tem muito menos oferta do que demanda. Porque num apartamento, por exemplo, de 3 quartos, só um tem suíte, né? Às vezes em apartamento de 2 quartos, nenhum tem suíte, sabe? E às vezes em apartamento de 2 quartos, um tem suíte. E a pessoa que tá alugando aquele apartamento, o contrato tá no nome dela, tem aquela suíte. Então eu não achei, quando eu fui... em 2024, apartamento com suíte por 350. Não achei. Inclusive, eu cheguei a pagar 380 num quarto que não era suíte, tá? E é muito caro, né? Eu trabalho no Brasil, ganho dinheiro no Brasil. Então, eu recebi em real e 350 para 380 já é uma diferença considerável, porque é por semana, né? Por mês. Então, é caro. É caro. Trabalho instável. Então, quando a gente fala de intercâmbio, a gente fala de trabalho que realmente não é uma garantia, nem de você arrumar, nem de você permanecer. É claro que se você arranja um emprego, né, numa loja, num lugar que você vai trabalhar lá, a chance de você ficar indo lá é alta, né? Porque a pessoa já te contratou mesmo, já tá pagando você, já tá usando o seu trabalho e tal. Mas, por vezes, tem assédio moral, tá? As pessoas são maltratadas por chefes e manés, então você acaba tendo que trocar. Ou, às vezes, você também viu que não vai ter crescimento nenhum naquele trabalho. Ou, às vezes, eles diminuem suas horas, não é que eles te mandam embora, mas eles te dão menos horas de trabalho. Então, você acaba tendo que arranjar outro trabalho, senão você não consegue se manter. E é todo mundo instável. Tem muita gente que trabalha com turnos, então você pega tais turnos naquela semana e às vezes trabalha muito feriado, ganha mais no feriado, ganha mais no final de semana, mas é tudo muito instável, sabe? A menos que você já consiga trabalhar, né, o full time, o horário integral e tenha uma estabilidade maior, alguma coisa mais, um pouquinho mais formal, é muito instável. Então isso é uma coisa que, né, é ruim pra gente quando a gente depende daquele dinheiro. Outra coisa, é caro para viajar dentro do país. Então eu falei sobre você visitar as coisas na Austrália, que são lindas. Mas igual eu falei, é muito comum a forma de viagem como eu falei, porque para viajar dentro do país realmente é caro, tá? Hotel na Austrália é muito caro, passagem de avião na Austrália é muito caro. Então viajar é isso, né? Pagar avião e hotel. E a alimentação varia. Eu cheguei em restaurante em que... sei lá, pediram carne que era $350 o bife, mas se você tem vários restaurantes que você consegue ir pagando $50 uma refeição bem bacana, tá? Então, tem bastante para todos os gostos aí. Outra coisa, que o pessoal não fala muito, que eu reparei lá, inclusive participando de grupos com as meninas australianas, é a misoginia, tá? Então, não é um conto de fadas na Austrália, tem muita violência doméstica lá. Inclusive, eu vi recentemente que eles estão lançando o primeiro-ministro, né, que é mais ou menos uma coisa, seria comparada ali com o nosso presidente, tá lançando um pacote de ações, né, para poder ajudar a reduzir isso, a melhorar esse ponto no país, porque tem muito mesmo, tá? Só que o que a gente tem que lembrar? Que a gente vem do Brasil, né, então não é mais do que aqui, isso, né, não em questão de você acompanhar notícias. Com certeza o Brasil é pior,
Só que não, só tô te falando pra você saber que você não vai mudar pra Austrália e você vai chegar lá e achar que todos os caras são príncipes e lá não tem violência doméstica. E quando eu falo violência doméstica não é só sair metendo a mão na sua cara, não. É a parte psicológica, tá? Tem muita gente doida lá, mas isso é uma opinião minha. Isso aí eu não fiz pesquisa, não. As pessoas são desequilibradas mesmo, assim. Elas têm algum... Eu não sou psicóloga, né? Então quem sou eu pra definir as pessoas? Mas você vê que elas faltam um equilíbrio mental, sabe? E muita gente que você começa a conversar, australiano, assim, e você começa a bater papo, né? Conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, tá? E você vê que falta um... Se explicar. Então, assim, mas isso é muito diferente de ser violento. Veja bem, tô só falando, comentando assim, isso é um fator adicional. Isso nem tá aqui, isso eu acabei falando agora. Mas só não vai viajar, mudar pra lá achando que, aqui não, pode confiar nos australianos e pode confiar nos homens. Tô falando de homens aqui porque eu sou mulher, só me relacionei com homem, tá? E conversava com as meninas que se relacionam com homens também. Então, não sei o outro lado, mas achando que o cara é príncipe e ele vai fazer... Não é isso, tá? Então, fica ligado. Certamente existem príncipes lá, como existem príncipes em qualquer lugar do mundo. Mas tem muita misoginia, sim. E tem muito preconceito, sim. E abuso financeiro, tá? Muito, muito. As pessoas que os caras chegam pedindo ajuda mesmo, financeira. E aí começa a abusar de você emocionalmente, tá? Então, só observa. Vê qual caminho você vai seguir pra ver o que tá acontecendo. Outra desvantagem, que é a maior também, deixei sempre as maiores pro final. É muito difícil você conseguir visto pra permanecer, tá? Então, assim, quando você começar a pesquisar, você vai ver... Nossa, você fica até desestimulado. Quanto mais jovem você é, melhor. Quanto mais qualificado você é, melhor. Não quer dizer que se você tem menos qualificação ou se você já passou de X idade você não consiga, só as chances vão caindo. É um sistema de pontuação, eu não vou falar disso aqui mesmo, porque é um assunto infinito, mas é complicado. Os caminhos são longos, tá? Pra você conseguir longos, eu falo assim, se você for bem instruído, tiver bons acessos, você vai conseguir isso em 5 anos. 5 anos é meio rápido, né? Mas... você tem que fazer o que a Austrália quer, ou seguir na profissão que ela quer, ou trabalhar na área que ela quer. Então, assim, claro, eles querem pessoas, né, pra satisfazer o que eles precisam no país. O país tá crescendo muito. Mas, se você não quiser submeter esses caminhos, possivelmente você não consegue, né, o que você precisa. E às vezes, submeter esses caminhos te levam a submeter a muitas dificuldades. E não só dificuldades, mas... barra sofrimento, barra constrangimento, então não é todo mundo, tá? Você pode pesquisar, você tem que pesquisar, cada história é uma história. E o pior pra mim, que eu acho não é nem passar pelas dificuldades, constrangimento, ou isso ou aquilo, é que as regras podem mudar e você perde tudo que você construiu, tá? Então não tem uma garantia de, você já começou a seguir esse caminho, então você pode seguir esse caminho aqui e conseguir o seu visto através desse caminho, mesmo com as regras que mudaram. Mudou, cara. Mudou a regra do jogo, você perde tudo. Então, é muito péssimo, assim. Eu lembro que quando eu tava lá, eu cheguei crua, né? Eu nunca pensei em morar. E aí tinha um pessoal que tava na minha sala, que, resumidamente, eles queriam pegar um visa que chama Graduate Visa, que eu sei que ainda tem. E aí a pessoa, parece que ela chegava como estudante, melhorava o inglês dela, fazia um curso técnico, alguma coisa assim, algum tipo de curso também, depois que melhorava o inglês. E depois desse outro curso, ela aplicava para esse Graduate Visa, que parece que era na área que ela ia trabalhar. Mais ou menos assim, se não for isso também, se você souber, pode corrigir aí. Mas o ponto a pessoa levava aí uns 2 anos para fazer o inglês, fazer esse curso técnico e tal, para ir para esse Graduate Visa. E parece que desse Graduate Visa você pode aplicar para um visto permanente. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. Só que o Graduate Visa... não me lembro se era até 50 anos ou até 55. O que eu tenho certeza é que eles reduziram esse visto para até 35 anos. Então, muita gente que estava nesse caminho perdeu esse caminho. Então, eu conheço gente que estava com uma esposa, filho, sabe? E ficou 2 anos pensando em pegar esse visto para poder ir por esse caminho. E as regras mudaram. É uma pessoa que já tinha 35, 36 anos. E a pessoa perdeu esse caminho. Perdeu. Agora, se quiser começar do zero de novo, sabe? E aí eu acho isso... o fim do mundo. Eu acho, assim, muito desgastante, assim. Emocionalmente, se você nunca morou fora... E olha que eu nunca nem pensei em ficar muito, assim. Mas se você nunca morou fora do país, nunca foi pra fora, nunca viu como é que tá na pele, morando em outro país, você não tem noção do desgaste que é. Calma, minha garganta. Então, pra mim, essa é a maior desvantagem.
Ou seja, é só pra você que quer ficar. Se você quiser fazer intercâmbio, essa desvantagem não conta, né, no caso. Então, enfim, eles são meio chatinhos com visto de estudante, mas não tem nem comparação com os vistos permanentes, né? Não parece que eles fazem questão nenhuma de você estar lá. No caso, eu acho que esse é o feeling que eu tenho. Mas é um feeling meu, tá? Tá. Então é isso. Então, pro nosso visto de hoje, a louca. Pro nosso vídeo de hoje, é isso. Segue o canal. Já deixa sua dúvida aqui, porque eu espero te ajudar mais ainda. E eu te vejo no próximo vídeo.